né? Obrigada. Olá, boa tarde, né? Ou bom dia ou boa noite. A gente vai continuar o nosso assunto que a gente estava falando sobre energia e meio ambiente no Brasil, né? Como aconteceu todo esse processo. E a gente viu que, lógico, que a necessidade de crescimento nesse setor foi muito importante, principalmente com a questão da industrialização, da urbanização, aquela questão da oferta e da procura. Quanto mais procura, mais você vai ter que dispor daquele produto ali, tá? Então isso fez com que o Brasil fosse buscar novos recursos, como a gente viu no vídeo anterior. E hoje a gente vai ver algumas etapas dessa fase também. Bora lá? O que é que acontece? Aqui no Brasil, quando é que se inicia de fato essa necessidade, essa primeira fonte de energia aqui no Brasil? Ela vai se iniciar no finalzinho do século XIX, quando Dom Pedro, em 1983, ele vai construir, né, começar essa construção dessa primeira hidrelétrica aqui no Brasil. Pegue na página 99 do livro. Aqui dizendo assim, ó, a produção de energia elétrica no Brasil teve início no final do século XIX, quando Pedro inaugurou a pequena termoelétrica na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, tá? Então não foi uma termoelétrica, desculpa. E foi essa pequena termoelétrica que começou essa produção de energia aqui no Brasil, tá bem? Então foi justamente no finalzinho do século XIX, Dom Pedro viu essa necessidade, logicamente, e iniciou e construiu essa primeira termoelétrica, tá certo? Agora o que vai acontecer? Por quê? Porque inicialmente a nossa indução de energia, o que fazia com que a gente produzisse energia ainda era a lenha e carvão, né? Aí o que vai acontecer? Em 1940 se tem uma crise, né? E essa crise vai fazer com que mais uma vez o Brasil busque por novos recursos, não é isso? Então o que vai acontecer? O que era a nossa maior fonte de eletricidade, de energia, que era a lenha e o carvão, ele vai começar a ser transformado em petróleo e eletricidade. E é aí que vai acontecer, vai ser criado, né, as primeiras empresas especializadas, né, os primeiros órgãos especializados aqui no Brasil, que no caso é a Petrobras e a Eletrobras. A Petrobras e a Eletrobras, tá bem? Aí o que vai acontecer? Justamente por conta dessa necessidade, tá bem? Deixa eu até ler aqui, para que vocês entendam melhor. Tem dizendo assim, ó, na década de 1940, depois que uma série de crises no setor de abastecimento elétrico, justamente quando o país intensivava o processo de industrialização e urbanização. Então, o que aconteceu? A gente sabe que tudo que é novo, que tudo que se inicia vai ter dificuldades, e foi o que aconteceu. Depois que foi construída essa termoelétrica, se tendo dificuldade de suportar a necessidade que todo mundo tinha, principalmente porque nessa questão aí, a industrialização e a urbanização estava crescendo muito nas indústrias, e a gente sabe que tudo que envolve indústria precisa de eletricidade, a urbanização também cada vez mais. As pessoas estavam vindo morar nas cidades e usando cada vez mais a necessidade de eletricidade, então eles não tiveram condições de suportar essa busca toda, tá bem? Então essa crise que vai ter na década de 40, que por isso vai ser criado novos setores, né? Novos órgãos, que é a Petrobras e a Eletrobras. Agora o que vai acontecer? Em 1968, o crescimento econômico e o desenvolvimento de indústrias e urbano, como eu estava falando, cresceu ainda mais, tá? Porque essa necessidade de buscar novos recursos fez com que também a economia crescesse, a urbanização já estava crescendo, a industrialização já estava crescendo. Então, em 1968 foi esse pico, vamos dizer assim, desse crescimento, que durou entre 1968 a 1973. Até que vai acontecer 7 anos depois, né, desse pico de crescimento, de desenvolvimento, e aquele negócio todo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Vai ter uma nova crise. E essa nova crise vai fazer com que o Brasil tenha uma outra posição em relação a isso, tá bem?
Deixa eu dar uma lida também para que vocês peguem melhor. Vem dizendo assim, ó, no livro, página 100. Na década de 80, o Brasil passou por vários problemas econômicos. O governo deixou de investir na modernidade do setor elétrico, que não acompanhou o crescimento do consumo. Aí, em 1984, especialistas já alertavam para o risco de uma série de crises energéticas. Então, o que é que vai acontecer? Como eu falei, quanto mais se ia crescendo, mais ia tendo mais necessidade de consumo, Então, era aquela questão, a procura e a oferta não estava se conseguindo ter, era como se fosse uma loja que tem muita gente fazendo pedido, e o dono não consegue suprir a necessidade de todo mundo, que era o que estava acontecendo aqui com o Brasil nesse período, né? Como nesse período aqui o crescimento urbano, o crescimento industrial, a economia estava muito movimentada, então cada vez mais as pessoas estão precisando consumir eletricidade e vai se ter uma nova crise, tá bem? Por que também vai ser essa nova crise, como a gente leu agora? Porque não estava se investindo em recursos mais modernos, em outros meios, não estava nesse investimento da parte do governo. Então, logicamente, que se não está tendo investimento para coisas mais modernas, se a pessoa está precisando muito de consumo, vai ter problemas aí nessa questão. Tá bem? Aí, justamente por conta desses problemas, o que acontece? Em 1990, o governo decide privatizar. A privatização é justamente isso, pegar aquilo que era do governo, vamos dizer assim, público, e privatizar, vender para uma empresa, que a partir daí fez com que justamente a gente fosse ter essa privatização. Tá? Então, isso vai acontecer em 1990, justamente recorrente desses problemas, dessa crise, de não estar investindo, de não estar administrando bem essa questão do consumo de energia, né? As pessoas estavam precisando consumir mais, o governo não estava conseguindo sanar essas necessidades, né? Então fez tudo isso fazer com que em 1990 viesse privatizar, que foi justamente no período do presidente. Em 1990, os governadores brasileiros adotaram a política de vender as empresas e privatizar. O governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foram vendidos os setores de industrialização e comercialização de energia elétrica. Olha o que vai acontecer. Eles achando que ia resolver o problema, né? A gente privatiza, a gente dá uma empresa, aí alguém compra, então a gente não vai ter esse trabalho e vai resolver o problema. Não é isso que aconteceu. Em 2000, o que é que vai acontecer? Em 2000 e 2001, a combinação de falta de investimento, como eu falei agora, no setor e a estiga que deixaram com que os servidores que abasteciam não conseguisse abastecer mais a situação. Causou uma grande crise de abastecimento na energia. Então, o que era para solucionar acabou não solucionando, né? Eles acharam que a gente privatiza, vende aí uma parte da empresa, fica privado, né? As pessoas vão ter que pagar e tal, para poder ter esse consumo de energia, e a gente está resolvido, a gente não vai precisar mais se preocupar com esse problema, e não foi o que aconteceu. 2000 e 2001, quem estava abastecendo viu que não ia conseguir também suprir a necessidade da população e teve outra crise, certo? Aí, dentro disso tudo que a gente estava falando, porque a gente está falando de energia e meio ambiente, a gente vai saber que toda essa busca por energia, por novos recursos, vai trazer também alguns pontos negativos para a questão do meio ambiente, e foi pensando nisso, no efeito estufa, que vai ser feito o protocolo de Kyoto, né, que é justamente essa prevenção do meio ambiente e esse cuidado com efeito estufa, que está aqui na página 101, e bem dizendo aqui. O aquecimento global tornou-se um problema tão sério que, em 1970, foi assinado o Protocolo de Kyoto, um acordo entre mais de 140 países que visa diminuir a emissão de gases poluentes, do qual o Brasil faz parte, que até hoje isso acontece, que também, depois de todo esse processo, todas as discussões, todos os países envolvidos nesse protocolo têm 16 a 17 regras que eles têm que cumprir até 2030, se eu não me engano, para que a gente tenha um país melhor, tenha um meio ambiente melhor. Então, todos os países que estão envolvidos nesse
seguir a risca e o Brasil está nele, tá bem? Aí, dentro disso, o que é esse sistema elétrico, né, que eu coloquei aqui, justamente o sistema elétrico é essa busca por manter o abastecimento de energia, tá? Então, basicamente, é essa busca por manter esse abastecimento de energia que não aconteceu quando existiu essas duas crises que foi precisar privatizar, tá bem? Então, a gente precisava que vocês entendessem todo esse processo aqui, como iniciou, como foi que foi privatizado esse processo no Brasil, certo? Até o próximo vídeo, a gente vai falar mais um pouquinho também sobre esse processo da energia aqui no Brasil. A gente vai falar mais detalhadamente sobre as hidrelétricas, termoelétricas e a diferença entre elas, tá bem? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!